que é para depois termos filmagem. Eu tinha dito que cada um devia, dos participantes, aqueles que são presença, não é? Que são presença regular, porque sabemos que alguns aparecem, desaparecem, portanto, que são presença regular, criarem um objetivo pessoal, um objetivo do que é que querem atingir, físico ou outro. Quando digo físico, é quase sempre o físico, porque nós pode ser na saúde ou pode ser na longevidade, portanto, ou no rejuvenescimento. São sempre têm a ver com a área física. A verdade é que viver saudável não é assim tão fácil como nós pensamos. Hoje em dia, é a própria Organização Mundial de Saúde que põe números apavorantes, não é? Como as pessoas... Hoje parece que está tudo bem, amanhã parece que já não está assim tão bem as coisas, não é? Por exemplo, nós suspendemos as entrevistas no Conversas de Elite, porque o moço, depois de fazermos a primeira entrevista e depois de ter marcado fazerem os exames lá na clínica e ir a Lisboa para depois, ele aceitou o desafio de fazer um programa, contactou-me a dizer que tinha sido detectado um câncer no testículo, portanto um tumor, e depois, pelos vistos, ele tem 30 anos, já estava ramificado para o pulmão. Ele está muito positivo, a operação de extração, portanto, do testículo, agora está a fazer quimio, portanto, consideraram que ele tinha de fazer algumas sessões de quimio, aquilo está a mandá-lo um bocado abaixo. Ele mudou de alimentação, ele ainda já fez umas apresentações lá no YouTube dele, conversas com o Elite, como com os... mudou a alimentação, faz 16 horas de jejum diário, depois as últimas 8 horas é que come, e está motivado, mas a quimio, já me apercebi que a quimio está a desbastá-lo. Portanto, e agora uma paciente que andava aqui no Barreiro, portanto também, de repente, fez uns exames de rotina e foi-lhe encontrar também um tumor na vagina. O que quer dizer que hoje em dia a praga das doenças que estão camufladas e que aparecem é um facto. O que quer dizer que nós tentarmos, por todos os meios, manter uma saúde depende muito da nossa atitude, porque a atitude tem de ser uma constante intenção de manter a saúde, porque como o David, ele fazia uma alimentação muito saudável, só a carne necessária, de resto não bebia, não fumava, são geralmente os fatores que geralmente são apontados como os mais... tinha uma alimentação relativamente equilibrada, um indivíduo positivo, e no entanto foi surpreendido. Bem, eu fiz lá, portanto, através da kinesiologia, já fiz o presencial, que aquilo era um processo, porque ele estava, nós chamamos indignado, mas estava revoltado. Como disse, mas eu faço uma dúvida, porquê? Porquê que isto acontece? Agora os porquês, se quer saber, não vai adiantar, agora o que você tem de se focar é na sua recuperação, não é? Saber, mas vamos lá ver, então, fui encontrar que foi passado por um bisavô, pelo bisavô, que tinha efetivamente, e que morreu disso. Depois é que se lembraram, portanto, depois deu a coisa, disse, mas parece que o meu pai tinha-me falado sobre isso, e não sei quanto, naquela altura era raro acontecer, já ver, mas pronto. Então, o que quer dizer que nós procurarmos, a transformação é linear, é transversal à parte física, e na parte física temos dois componentes. Quando nós estamos a focar-nos num programa de rejuvenescimento e pomos uma meta, automaticamente estamos a rejuvenescer, quer dizer que também a saúde tem de ser paralela, portanto já é um processo que é linear, portanto, a esse projeto. Agora, por exemplo, pode ser que efetivamente alguém que esteja sempre presente, acho que quer se livrar de uma
de uma doença que já seja crónica. Hoje em dia a diabetes e a hipertensão é vulgar, não é? 30 a 40% da população ou sofre de uma ou de outra, portanto, ou das duas ao mesmo tempo. O que quer dizer que hoje mantermos uma saúde plena só podemos contar com a nossa intenção de o fazer. Lógico, convém termos uma alimentação saudável. Mas eu, como disse e já vos contei num congresso e que ninguém me contestou, justifiquei que só temos duas maneiras de adoecer, pelo que pensamos e pelo que comemos. Mas o comemos só faz os estragos que eventualmente pode vir fazer se nós o que pensamos abrir brechas para que isso aconteça. E hoje, mais do que nunca, a ciência está lá a chegar. Uma que ainda não chegou, que não chegou, que ainda não está presente aí desse lado, que é Filomena, foi ao tratamento na segunda-feira e comentou que tinha estado a ver e ficou surpreendida que viu um documentário sobre cientistas a falarem sobre rejuvenescimento. Eles próprios confirmavam aquilo que eu já tenho dito, portanto ela ficou bastante interessada, porque foi aquela que me comentou. Hoje a ciência, que há 2 décadas dizia que quanto ao rejuvenescimento, que não se metia nesse assunto porque não havia hipótese de rejuvenescer, porque havia uma matriz, e essa matriz, ou seja, havia, portanto, um determinismo, a genética estava definida da pessoa, e, portanto, eles não tinham como resolver esse problema de fazer com que a pessoa pudesse inverter o processo de envelhecimento. E ela disse que nesse documentário, que era baseado com cientistas, o que eles dizem que hoje já não se pode determinar quanto é que a pessoa pode viver, porque hoje, com a descoberta lá dos telómeros, como eu já contei, portanto, os cientistas dizem que ainda não sabem até onde, portanto, e hoje já começa a ser vulgar, mesmo no Ocidente, já vê pessoas com 100 anos com alguma saúde, portanto, ou seja, não têm a mesma saúde quando tinham 50, mas pronto, ainda têm, ou seja, são autónomos, portanto, coisa muito diferente dos Zunza, né? Que eles são completamente autónomos, não são autónomos, mas são ainda participativos e colaboram na vida da comunidade onde pertencem. Portanto, e pessoas com muito, homens, principalmente conheci homens, com muito mais de 100 anos. Então, esse é efetivamente um processo que cada um, direcionei os meus objetivos e cada um de vocês deve o fazer para nos dar sentido ao processo. É bom estar a ouvir e participar e sempre o conhecimento. Outra coisa é participar. Eu, uma das últimas reuniões, falei de que quando metemos num processo deste, o nosso foco deve estar bem dirigido. Dirigido quer dizer que não é pensarmos 1 ou 2 vezes ao dia que queremos efetivamente rejuvenescer, queremos ter menos de 30 anos, arranjar uma fotografia com a idade que queremos. Não vão arranjar uma fotografia de bebê, portanto, porque os milagres têm um limite, né? Os milagres têm um limite, mas podemos efetivamente criar um projeto e segui-lo, um foco. Isso vai ser importante porque eu estou a continuar com estas reuniões durante muito tempo e seria agradável ver várias pessoas do grupo, porque isso até é um projeto a longo prazo, em várias pessoas do grupo, a conseguirem apresentar resultados muito visíveis e bastante animador. Isso até ajuda, quando colaboramos com os outros, para eles ganharem um pouco mais de vontade. Sabe que o ser humano precisa muito disso, precisa de ver
Somos quase todos como o Tomé, não é? Ver para crer. Nós ainda vivemos numa sociedade em que o querer para ver ainda está em segundo plano. As pessoas precisam de ver para crer, precisam de ver resultados. Vivemos numa sociedade em que é sempre preciso demonstrar factualmente as coisas, seja lá o que for, para as pessoas acreditarem. A única coisa que conseguiram nos convencer sem nós vermos foi Deus. Mas da maneira como nos venderam, que nunca ninguém viu Deus e, no entanto, todos nós acreditamos, não é? Pronto, mas tirando isso, penso que há muito poucas coisas que as pessoas aceitam que isso exista sem terem, efetivamente, dados concretos. E então, acho que nós repisarmos, relembrarmos, e eu sei que isto é necessário, falarmos das mesmas coisas muitas vezes é necessário. É necessário porque nós esquecemos depressa das coisas. O nosso ego, vamos por aí, o que vai fazer é com que estejamos com que nos desvia a atenção para outras coisas que parecem aparentemente mais interessantes. Só aparência. Nós vivemos num planeta de aparências. Tudo tem uma determinada aparência. E rapidamente esquecemos as intenções que temos. Mas a verdade é que às vezes é preciso relembrarmos a nós mesmos muita coisa, ou relembrarmos de objetivos, projetos que determinamos. Quase sempre, a maior parte desses projetos ficam pelo caminho. Aqui, no Guru da Transformação, é meu dever e tomei como missão levar este projeto, como se costuma dizer, até às últimas consequências. Sei que vai entrando, vão saindo pessoas do projeto. As aulas que estamos a dar lá na escola, de qual quase os que estão hoje presentes são a maioria. Até setembro, desculpe, até ao final, até ao verão, vai manter o mesmo rumo, ou seja, o mesmo objetivo. Depois, já na próxima aula, já vou dizer que o que é que depois, quem quiser dar continuidade, então entraremos num curso a sério para trabalhar-se noutra dimensão. Mas o que está agora a decorrer é sobre, efetivamente, a renovação. E a renovação implica exatamente nós decidirmos, cada um, somos todos parecidos, mas temos necessidades e objetivos diferentes, cada um o que é que quer fazer do projeto ou do objetivo. Que eu tinha falado, cada um hoje apresentar-se, dizer, olha, eu estou a focar-me em rejuvenescer 20 anos, estou-me a focar em fazer desaparecer as rugas, estou a focar-me em livrar-me da diabetes ou da hipertensão ou de outro problema qualquer. Tudo bem, isso será um processo que cada um, quando quiser expô-lo, dizer assim, olha, Porquê? Porque quando se expõe um projeto deste assim no grupo, eu posso dar alguma orientação do que é que ele tem de fazer mais do que aquilo que eventualmente possa estar a fazer. Não é? Só fazer afirmações não chega. E, portanto, quer dizer, não chega no aspecto que é muito mais demorado. Se calhar, se ao fim de 4 ou 5 meses não vê resultados palpáveis, é capaz de desistir. Como é que nós fazemos quase sempre com os investimentos que nós não vemos aparentemente retorno em todas as áreas. Mas a verdade é que
o guru da transformação, tem de começar sempre pela parte física. Ou seja, eu se pusesse-me a escrever nas páginas que, pelo menos na página do guru, que pusesse parte da ciência e dizer, ok, a ciência não interessa, e não desse, é melhor nós só focarmos efetivamente que somos seres, como eu fiz lá na aula, para mostrar que nós somos seres espirituais e que temos o poder, somos filhos da fonte, e como filhos da fonte temos esse poder. A maior parte das pessoas olhavam para o chão e diziam, primeiro não temos essa capacidade, porque não tiraram-nos isso. Então, tiraram-nos isso porque, pela alienação e por as crenças de milhares de anos que temos acumulado na nossa informação genética, de que isso não é bem assim. Podemos hoje racionalizar e achar que é, mas não se consegue lá chegar por essa prima. Então, hoje temos um trunfo que chama-se a ciência, também já alinhou. E quando a ciência alinha, eu acho que é lei, é uma espécie de uma lei. Se a ciência diz que é assim, não podemos questionar, porque a ciência não pode ser questionada. Ela às vezes não está certa, mas não é questionada. Portanto, quando fiz esta afirmação, estava-me a lembrar de um episódio que o Bruce Lipton conta, de quando, no princípio do século XX, quando descobriram o vírus da cólera, um indivíduo, um dos vários cientistas que estava lá, parece que era um renegado, que disse que se nós estivermos bem psicologicamente, o vírus não nos pode fazer nada. Não. Os outros contestaram. Ele pegou num copo que tinha, portanto, o bacilo e bebeu. Então, não lhe aconteceu nada. Quando saiu a notícia no Scientific Natures, portanto, numa revista na altura que era a mais badalada, dizia assim, ele bebeu e não teve nada, mas no entanto não tinha razão. O homem não tinha razão, apesar de que o homem não tinha razão, apesar de que não lhe aconteceu nada. Porque se a ciência diz que não é assim, a ciência tem sempre razão. Então, não quer dizer que temos de passar sempre pela primeira fase, a fase física, da transformação física, baseada, alicerçarmos na ciência, e depois, sim, podemos passar para a terceira fase, que será a fase do processo mental, espiritual. E eu que vou ler alguns trechos de 2 livros. Alguns já ouviram lá isto na escola, por exemplo, os que já fizeram parte da TEAM já ouviram isto. Portanto, os outros não ouviram e, portanto, é interessante. Acho que a Lourdes até tem estes livros e, portanto, é só uma questão. Só a diferença entre vocês e eu, portanto, um dos livros, o segundo que eu vou ler é esta Conversas com Deus, e se vocês virem, como eu mostro sempre, os meus livros são estudados, não são lidos. Eu não leio livros. Eu não tenho tempo para ler livros. Eu tenho tempo para estudar os livros. Quando são livros que me interessam. Eu nunca, na minha vida, li um romance. E não estou a criticar a quem os leia. Só estou a dizer que eu só leio coisas que podem trazer algum benefício. E quando leio, vou marcando as partes que eu tenho de reler e reler e reler. Este livro, portanto, anda sempre comigo, anda na página, nem todos os dias, às vezes me passam semanas que não me lembro dele, outras vezes lembro-me e abro assim ao calhas e aquilo que aparecer, pronto, como está marcado, coisas que estão marcadas, estão pintados, estão sublinhados, pus notas laterais para saber o que é que eu preciso ler, porque só assim, para darmos a volta à nossa consciência alienada, isto tem de ser repisado, até nos conseguimos convencer a nós próprios. Se nós só estamos vencidos, mas não estamos convencidos. Aceitamos, pronto, sim senhor, alguma coisa pode ser que se faça,
Mas a gente não precisa de ser convencidos, nós precisamos de ser vencidos. Ou seja, vencermos o nosso ego, vencer as nossas resistências e principalmente as nossas crenças limitantes. Só uma crença limitante é que pode nos fazer com que nós não atinjamos qualquer objetivo que nós nos proponhamos. Que um pode, isto é PNL, todos podem. Se houver alguém que conseguiu fazer alguma coisa, todos conseguem fazer. Só que aquele alguém estava determinado e quando não conseguiu, não parou. Procurou várias maneiras de certeza. Se formos a vir a história, é quase a história como aquele que... Agora lembrei-me, vou ter de contar esta nota, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas lembrei-me como aquele bêbado que estava a dizer, pois, toda a gente só repara no vinho que eu bebo, mas ninguém não repara nas quedas que eu dou. Pois é, no género é que, às vezes, para se atingir qualquer coisa, tem que ser à luta. Se nós quisermos ver isto como luta, às vezes é vencer as nossas resistências e as barreiras do nosso ego e as resistências das nossas limitações. E podemos. Bem, mas eu vou começar pelo outro livro. Vou começar pelo livro, o livro este, este que é Conversas com Deus, podem adquirir numa livraria e, portanto, passar a ser a vossa Bíblia. Eu aconselho a ser a Bíblia. Lerem todos os dias um bocadinho dele, traçajarem o que quiserem. Um dia podem, se combinarem, chegar à escola e eu empresto o meu e tiram as notas das áreas que são mais importantes. Lógico, porque isto é uma conversa em que há muita coisa pessoal do autor, portanto, da conversa dele. Essas partes eu não estou a relê-las novamente. Ou seja, a história dele. Eu quero a história que diga respeito a mim e portanto, que são aquelas, os relatos que depois vêm lá, que depois vamos ler. Ora bem, este não há à venda, se não houver fotocópias, mas eu, que é o do Ramta, sabem que eu já disse que eu pertencia à escola do Ramta, o livro branco de Ramta, e portanto este livro só em fotocópias. Eu até fiz fotocópias exatamente, e acho que o mestre Tyson também fez, pronto, eu sei que este já está em fotocópias e podemos ser mais fácil obtê-lo. Lógico que este livro é um pouco mais complicado do que o outro. O Ramta não é tão dócil da maneira como ele expõe as coisas como no outro livro. Porque são duas coisas diferentes. O Conversas com Deus é uma conversa entre o autor e o seu eu interior. Enquanto o Ramta é um ser que se manifesta, que faz manifestar a mente dele na mente de outra pessoa e que tem uma personalidade. O eu interior do autor, do Donald, portanto, é suave. Este foi um guerreiro que conquistou metade do planeta. Portanto, há o guerreiro sempre dentro dele. É amoroso até que baste. Depois, quando começa a dizer verdades, são verdades que às vezes doem. Pronto, mas ele só fala geralmente, enquanto os livros do Conversas com Deus qualquer pessoa tem acesso, e só vai para a escola de Ramta quem estiver afim, e para o ouvir, para levar nas orelhas, mas aceita, porque efetivamente, e é um grupo reduzido. O livro Conversas com Deus, os livros, a quadrilogia, já foi lido por milhões de pessoas. A escola do Ramta tem alguns milhares, portanto, não tem nada, uma coisa a ver com outra, portanto, é uma coisa muito mais reduzida. Ele tem objetivos completamente diferentes. Ele diz, é para acordar os meus antigos companheiros. Portanto, ele considera-se um professor. Portanto, e é alguém que tem corpo. Ok? É que o eu interior não tem um corpo. O eu interior é a parte divina dentro do Donald que se expressa e que lhe faz chegar esses pensamentos. O Ramta tem corpo. Portanto, já eliminou o ego dele, porque tem um corpo que ele consegue, tem um corpo energético, que ele consegue materializar quando quer. Tive ao pé de alguns alunos mais avançados em Roma que disseram que já o viram, que ele já se deixou
manifestar, quando eles estavam presentes, eram indivíduos já bastante iguais, que já são professores da escola também, portanto, que já o tinham visto em corpo. 2,5 metros, moreno, assim muito escuro, e novo, e jovem, portanto, porque efetivamente eu tenho aquilo que vamos ver, começa na página 120, que eu vou ler, e vamos ver até esta parte. Então, isto, e isto vem à conversa que já tínhamos falado, a Paula, a Carmen já ouviram isto, se calhar a Lourdes já leu, mas o que nos interessa é efetivamente ouvir, para ficar, para cada vez isto ser mais presente em nós, as recordações ficarem cá, porque quase sempre conversas destas a gente vai logo para os dossiers dos arquivos e fica por lá. Então, por acaso, esta formação que há de surgir, aliás, vai haver duas, portanto, uma é a TVP ADN. Se quiserem ver alguma coisa isso, podem apontar, se tem como apontar, o meu site já está pronto, está quase pronto, mas já está aberto, e no site, portanto, que é mais fácil entrar, se andarem a procurar do Self Renewal Guru, ele deve estar lá para trás, mas se puserem joseduarte.pt, em letras pequenas, né? joseduarte.pt, pequeno, o meu nome é fácil de decorar, é só .pt, entram logo no site. E então, há lá uma parte que está a dizer a cura pela mente ADN, que eu ponho a apresentação, que vai ser a introdução do livro, portanto está lá todo integralmente a explicar o porquê. Essa cura pela mente ADN foi um conceito de eu estar estava na biblioteca lá da escola e estava ao pé da prateleira, estava a ver o sumo, bati com os olhos, em alguns livros que eu tenho da medicina, mente-corpo. Mente-corpo é uma medicina, quase todos são médicos que praticam, psiquiatras, psicólogos e não sei quanto. E bateu, disse assim, não pode ser. O conceito aparentemente está certo, mas não é mente-corpo, é mente-ADN, porque o corpo só reage se houver uma ordem. Nós podemos pensar, não é? Mas se não houvesse o intermediário, a ligação, e a ligação é o ADN. Nosso ADN é a nossa consciência. Quando nós pensamos que queremos nos curar, o ADN é que vai responder. Então, estou a criar, como tenho vários livros que tinham muitos casos de situações que intrigaram, como que é as curas extraordinárias, um livro, que eu fui buscar alguns episódios que conto logo na introdução, como por exemplo, uma senhora que tinha um câncer e que teve de fazer muitas sessões, um grupo de rádio, teve de fazer rádio. O final foi dada como curada, só depois é que os médicos descobriram que a máquina estava variada. Teve desde a primeira sessão até a última. Então quem é que a curou? Ela, porque acreditou que estava a fazer quimio. A rádio, neste caso. Então, são estes factos. Isso depois é comentado dentro dos hospitais, com os médicos, nas reuniões na ordem. Essas coisas são comentadas. E conta mais assim umas coisas. Portanto, esse será. Agora, este que eu chamo a terapia de vivências passadas através dos ADN, que nós podemos ir ao passado, através da hipnose, ir ao passado e trazer para a presença, foi baseado, e posso até ler, baseado efetivamente, porque ouvi muitas vezes o Ramit a dizer isso, o Ramit a dizer assim, vocês são os vossos antepassados. Vocês, não... Eu, e isso mantenho, durante muitos anos que fiz TVP, geralmente localizava numa vida passada à pessoa, não é? Apesar de já ter sido alertado pelo Ramit, já andei na escola dele há 20 anos, há 20 e tal anos, pelo Ramit de que vocês recebem a herança, porque é que vocês são a herança dos vossos antepassados, receberam toda a herança, portanto são os vossos antepassados, porque eles é que vos transmitiram o ADN, senão você não tinha o ADN.
Portanto, então é que aqui há uma frase que está, porque dei com os olhos, é importante que o estudante está a perguntar. Então significa que se for um rapaz é o meu bisavô? Com certeza. Portanto, então estão a fazer perguntas dessas. Eu não quero entrar por aí, vou saltar. Então, depois o mesmo estudante pergunta assim, sim, ok, tenho uma pergunta. Temos sempre de nascer através do canal de nascimento para estar aqui? E o Ramta responde. Para ele responder, mestre. Ele chama toda a gente mestre. Porque ele diz, vocês são mestres, já vieram cá tantas vezes que já têm a mestria. Só que esquecem, vocês são mestres adormecidos, que nunca se lembram, portanto, efetivamente, da vossa grandeza. Pronto, é o que eu conto. Para responder, mestre, quero que lhe compreenda que este é o plano da percepção tridimensional. Nós vivemos numa dimensão tridimensional, não é? 3 dimensões, portanto, não vivemos em quadridimensional. Por acaso estamos a fazer transição, mas agora estamos na 4ª dimensão, segundo a teoria da conspiração, para efetivamente depois chegarmos à 5ª dimensão. E por isso é que nós estamos a passar por isto tudo que nós estamos agora a ver, todas essas resistências, que são os grupos que não querem que nós façamos a transição, que estão a criar todas estas situações. Isto vai acontecer, vai-se lá chegar. Mas, porque eles, quando nós chegarmos à 5ª dimensão, lógico, as gerações que lá chegarem, vão ter a consciência, efetivamente, do potencial que têm. E também vão viver de outra maneira, né, neste planeta, não é? Portanto, o conceito que neste planeta é o Deus do planeta, que é o dinheiro, passa a ser desvalorizado, a não dar valor, e sim mais, portanto, o potencial da pessoa, porque agora vivemos numa economia em que é preciso haver uma moeda para justificar. Quando nós não precisarmos de comprar nada em supermercados porque eles deixam de existir, porque nós fabricamos tudo, ou há comunidades que produzem os alimentos e nós só vamos buscá-los, que não se tem de pagar, porque é de tudo, a terra é de todos, portanto, todos têm direito. Aqueles que fazem aquilo, depois vão buscar outras coisas que eles fazem, por exemplo, que produzem alimentos, quando precisam de outras coisas, vão buscá-las também, onde precisam, e cada um só vai buscar o que precisa, porque o resto ele manifesta, aquilo que precisa, que era mais difícil manifestar, não é? Estar a manifestar alimentos dá muito trabalho e não é necessário, produz os alimentos, mas há outras coisas que precisamos manifestar, mas vamos avançar. Ele diz, para que aqui tudo tenha a mesma densidade, tudo tem de vibrar à mesma frequência. Deste modo, o seu corpo vibra à mesma frequência que a cadeira em que você está sentada. Este nível existe para si porque os sentidos do seu corpo foram concebidos para pressionar as mais baixas vibrações da luz, chamadas matéria. Quando eu digo, e já disse na escola várias vezes, e a Carmo e a Paula já me ouviram dizer isto, a realidade, o que nós vemos à nossa volta, é matéria. Essa matéria não é mais do que luz que baixou a vibração. Isto é tudo uma projeção, isto é tudo um cenário exatamente para nós, portanto, criar a ação, reação e haver um processo de evolução. Na matéria pode-se fazer coisas que não se poderá fazer onde só existe energia. Se nós só fôssemos seres de energia, as emoções, tais como o medo, a raiva, a tristeza, nós poderíamos conceber. Está fora de questão. Inclusivamente para um indivíduo da 5ª dimensão está fora da questão a raiva, o ódio, inclusivamente a violência, porque ele já não aceita isso, porque diz que isso são sentimentos que baixam a minha vibração, não me trazem nenhum benefício, não, negam-se a isso. Ok, continuemos. Como vocês são, em essência, energia luminosa, vibrando a uma frequência mais intensa que a matéria, precisam de um corpo material sem o qual passariam através da matéria. Ou seja, se nós fôssemos, e como acontecem, como as pessoas contam, não é? Sobre os espíritos, ou um fantasma, quando há um lugar que é assombrado, que dizem que aquele fantasma passa às paredes. Claro, se tiver menos densidade, se ele não tiver densidade, consegue parar as paredes. Nós, quando espírito,
A matéria não nos trava, conseguimos. Então tivemos de criar corpos para podermos viver nesta dimensão. Para experimentar este plano, para estarem em interação com este plano, precisam de um corpo material. Precisam habitar este corpo. Há duas formas de obter um corpo: o nascimento e a ascensão. Para realizar a ascensão é preciso manter completamente a sua integridade e também acordar todas as capacidades do cérebro. Quando o cérebro funciona plenamente, podem, quando quiserem, ordenar ao vosso corpo que eleve a sua frequência vibratória até à frequência da luz. O mecanismo da ascensão implica que vocês levem todo o vosso corpo, todo o vosso ser, a existir como luz. A morte é uma forma segura de aí chegar. E nós sabemos que cada vez que morremos, fazemos a transição, não é? Deixamos de ter um corpo, o que nos facilita muito a vida, porque quando estamos do outro lado, fica tudo muito mais facilitado. Acontece é que quase sempre, e eu fiz tantas regressões, e constatei tanta vez isso, que as pessoas deixam o corpo, mas, primeiro, há aqueles que morrem e nem sabem ou seja, acham tudo muito estranho, porque vem o corpo dela, o corpo físico, e vê-se na mesma num corpo, porque o corpo etéreo, e diz assim, eu ouvi várias vezes isto, mas eu não posso ter morrido, estou a ver o meu corpo ali, eu tenho agora um corpo, como é que eu morri? Portanto, e depois temos todas as crenças que a religião nos pôs, que só há uma morte e uma ressurreição, e portanto é difícil para a maior parte das pessoas perceberem que efetivamente a morte a morte é do corpo, não do veículo que foi planeado, e aqui é que é preciso nós termos também cada um de vocês, todos nós, quando digo vocês, todos nós, antes de cada reencarnação, temos de ir perante um conselho para escolhermos qual é efetivamente o corpo, ou seja, temos de fazer acordos com os nossos futuros pais. Vai ser fabricado um modelo do corpo que vamos ter e se concordamos com ele ou não. As coisas não são assim tão fáceis, não é? Isto não é de qualquer maneira. Está um planeamento. E para saber o ADN, a altura do nascimento, para a personalidade mais ADN poderem facilitar o projeto que a pessoa vai voltar a ter cá, aquilo que se chama missão. Essa é uma palavra usada pela New Age. Portanto, então, nós temos de voltar e trazer, portanto, um objetivo. O que acontece é que quando entramos no corpo, esquecemos desse objetivo. E depois a alienação, que está à nossa volta, as crenças que nos vão metendo desde bebés, vão definindo, efetivamente, o rumo que vamos dar à nossa vida física. Pronto. E às vezes as coisas, a maior parte das vezes, não correm como deveriam correr. Então, aqueles que se elevaram a partir deste plano ganharam o domínio último, o da morte. Aprenderam a fazer subir graças ao poder do seu pensamento. Então, o que está sempre por trás é a nossa mente, o nosso pensamento. E agora, como é que é assim? Como é que se consegue abrir todo o pensamento? Ele vai aqui explicar isso. Portanto, não é uma tarefa que se faz de um dia para o outro. Não se estala os dedos e já se conseguiu. Isto implica, efetivamente, viver praticamente a maior parte dos mestres ascensionados conseguiram fazer. Não sei se vocês já ouviram falar da Irmandade Branca. A Irmandade Branca é composta por humanos que quase todos eles ascenderam em vida, portanto ascenderam a elevar o seu corpo. Não foi só o Elias da Bíblia que o conseguiu fazer. Então, mais embaixo ele diz: Mestre, quando alguém leva consigo o seu corpo, pode subir e baixar quando quiser a sua frequência vibratória. Em consequência, se decidir voltar a viver nesta frequência, não terá necessidade de encontrar um corpo. Não terá de renascer aqui, neste plano de pensamento limitado, com o único objetivo de sofrer a programação da consciência coletiva. Lá estamos nós a falar da consciência coletiva.
e de lutar pela expressão de forma a poder compreender de novo quem realmente é. E é isso que nós estamos ao fim e ao cabo cá a fazer. Cada vez que voltamos a reencarnar é tentar nos encontrar de novo, saber efetivamente qual é a razão de estarmos aqui e quem nós realmente somos. Não terá necessidade de aprender de novo que o corpo pode ser regenerado, e aqui a palavra que o corpo pode ser regenerado, transformado na sua luz original. Não terá necessidade de aprender de novo que a vida neste plano de matéria não é mais do que uma ilusão e um jogo. Quando se dominou o mecanismo da ascensão, o corpo continua para sempre e pode-se à vontade ir e voltar. Desta forma, cada vez que se deseja reintegrar neste plano, basta baixar as vibrações do corpo até que elas estejam de acordo com as frequências deste plano. Todos têm a capacidade de ascender, pois por detrás da carne esconde-se o Criador de todos os universos. Nós, os que já estão a estudar e que fizeram a time, sabem que nós temos 12 hélices, portanto, e uma delas, nós temos várias, uma é que é a nossa divindade, a quarta e a quinta, mas a 12ª hélice é a hélice de Deus. E depois temos a sexta, que é do nosso eu superior, ou eu interior. Portanto, quer dizer que hélices divinas não faltam em nós, ou etéricas, pronto, não faltam em nós. Falta é o conhecimento de como as podemos usar. Então podemos realizar tudo, tornarem-se tudo, através do pensamento. Podemos tomar um ideal, concentrar-nos nele e ordenar ao corpo que vibre com mais intensidade. O corpo elevar-se-á em direção a esse ideal, desde que se mantenha o ideal com persistência na nossa mente. As vibrações intensificar-se-ão e assim todo o corpo, em todo o corpo. Depois deixe-me ver se encontro para não estar. O que é difícil é chegar ao estado de não julgar os seus pensamentos. Ele diz que ascender não é difícil. O difícil é conseguirmos, e nós fazemos isso constantemente, né? Estamos sempre a julgar pensamentos. Os nossos, as situações, tudo que estamos a ver. O que é verdadeiramente difícil de realizar é chegar a dominar a ilusão do tempo, ter a paciência de o adquirir. Mas ele demorou 7 anos, ele contou-nos. E aqui eu depois queria voltar atrás, que há aqui um bocadinho que ele explica isso. Mas quando este domínio existe, basta um pensamento para que a ascensão se torne realidade. Então, manter-se o corpo eternamente, pode-se viajar em qualquer plano, em qualquer momento. Então um estudante pergunta, e já não morremos mais? E o Ramtas responde, não, nunca mais. Como poderia morrer se já transcendeu a morte? A morte é uma grande ilusão. Como toda a gente neste plano pensa que ela é inevitável, ela tornou-se uma realidade. A única realidade entidade é a vida. Todo o resto é uma ilusão. As ilusões são pensamentos, que são jogos, que se tornam realidades. A morte não é uma lei inulitável. E muito mais fácil deixar este mundo levando consigo o corpo, não se tem então de nascer para voltar com uma consciência. Depois o estudante pergunta, a morte então não é necessária? E o Ramta responde, não, ninguém é obrigado a morrer. Só se morre se se crê que se vai morrer. O corpo em si não está destinado à morte. Os deuses que o conceberam não o fabricaram com a ideia de se tornar efêmero. Conceberam-no para que ele dure até ao esgotamento das suas glândulas, não dos seus órgãos. Graças às hormonas segregadas constantemente pelas glândulas, e são duas as glândulas principais, a pineal e a hipófise, e a adrenal. A pineal e a hipófise, sim, está certo. Pineal. Foi desta maneira que as células foram programadas. Ainda não há muito tempo, as entidades deste plano viviam durante milhares de anos. É como ouvimos transcrito na Bíblia e noutros lados. O corpo é somente um cérebro, um instrumento do pensamento. É uma criação muito bela, um instrumento muito refinado, mas não foi criado com um espírito independente. Ele foi criado unicamente para se servir e manter-se-á em vida enquanto lhe derem os meios. Se aceitarem os pensamentos de envelhecimento, na ideia de que ele morrerá, ou se não lhe dão amor, felicidade e alegria, ele encaminhar-se-á para a decrepitude e para a morte. Eu escrevi no livro Dar Valor a Nada, quando falo do corpo, falar que nós devemos efetivamente cuidar dele, alimentá-lo bem
e principalmente sabermos selecionar quais são os alimentos que devemos comer. É verdade que há, e eu sou especialista nessa área, há centenas de fórmulas de alimentação, ou seja, métodos. O método mais certo, temos o método, portanto, o método tipo sangue, razoável, racional. Atualmente está-se a trabalhar mais com o método tipo ADN, esta é a última novidade. Eu fiz um pós-graduado em nutrogenética, portanto, em que já se utiliza só os nutrientes adaptados aos genes, às características genéticas de cada pessoa. É por aí que, possivelmente, a medicina, quando for a nível de alimentação, vai por aí, ou não. Tudo depende dos interesses. Ora bem, há macrobiótica, vegetariana, vegan, né, por aí fora. Portanto, umas têm umas determinadas vantagens, outras têm outras características. Andamos aí às voltas. E então, eu acho que o mais importante é a pessoa desenvolver, ou ela própria aprender o teste de kinesiologia. E isso é muito fácil, é só olhar para o alimento, ou pôr o alimento no bolso, ou encostar o alimento a ele, ou pôr, eu já meto entre os joelhos, né, segurá-lo para ficarmos com as mãos soltas e verem que posso, inclusive lá na escola, ensinar para alguns de vocês até já sabem. Portanto, outra maneira, que eu acho que era a maneira mais fácil para a maior parte das pessoas, é passarmos a mão pelos alimentos. Passar sem tocar neles, passarmos. Se depois desenvolvemos isso, nós começamos a perceber logo que o nosso corpo nos diz se isto é bom para mim ou não é. Lógico que o bom para mim não é saboroso. O bom para mim é porque quando falo destas coisas, geralmente as pessoas dizem assim, um alimento que seja bom para mim, mas que é em sabor ou em nutrientes? Porque nós geralmente o que é bom para nós é aquilo que é saboroso. E nem sempre o alimento que os testes de kinesiologia ou os testes portanto, de passar a mão, de percepção sobre o alimento, serão os mais serão os ideais, porque o sabor, cultivamos o sabor de determinados alimentos. Há pessoas que comem alimentos que são intolerantes, mas, como às vezes já ouvi dizer, o bem que me sabe pelo mal que me faz. Ou seja, as pessoas às vezes, mesmo a certos alimentos que lhes fazem mal, não são capazes de prescindir deles, porque estão viciados no sabor. E nós quase sempre, o sabor, ou seja, o paladar, colmata emoções. Nós vivemos, como já disse, numa sociedade alienada, muito subcarregada, com muitos estímulos. A sobrevivência continua, não como os nossos antepassados, mas se é difícil. O stress está sempre aí, e que nós estamos efetivamente a tentar compensar essas situações com alimentos que, pelo menos, apaziguem temporariamente o mal que nós sentimos. Portanto, quer dizer que efetivamente temos pensamentos positivos e objetivarmos efetivamente vivermos longamente, depende muito da maneira como nós pensamos constantemente, passar a ser o padrão, ou seja, tem de haver um padrão constante. Se nós pensamos e questionamos, há bocadinho aqui falou-se, ou quando li para aqui, sobre efetivamente, nós aceitamos, como diz aqui, se aceitarem os pensamentos de envelhecimento, e todos nós, eu já não faço, mas a maior parte de nós faz isso. Sempre que vocês vão a um aniversário vosso ou de outros, o que é que vocês estão a fazer? Aceitar o envelhecimento. Este ano já ninguém me deu os parabéns, ou pelo menos disse, se for, é para me dizer que eu estou a rejuvenescer, não é para envelhecimento. Mas nós temos o culto, temos esse culto, e esse culto é muito antigo, sabe que as pessoas, houve alturas no nosso planeta que vivemos muito pouco. Portanto, por exemplo, na Idade Média, a média de vida era 30 e tal anos. Então, sobreviver mais um ano era uma coisa, pronto, que tentava-se brindar, porque a religião católica metemos a cabeça porque morrer, é uma chatice, que, portanto, não sabe lá como é aquele lado, e depois ficava-se lá até ao julgamento.
epá, era um drama. Então, as pessoas não sabem que morrer é a melhor coisa que lhes pode acontecer. Por isso é que certos povos, a Cristina, que deixou de aparecer, mas eu estou sempre com ela à segunda-feira. Aliás, ela está a dar muito apoio a isso, ao novo curso, quer que eu avançasse já com isso, já neste curso. Eu disse que não. Mas foi agora a Angola. Eu cresci em Angola. E ela ficou parva, que diz que viu um óbito, viu um funeral, que as pessoas dançavam e cantavam. Isto para nós ocidentais é traumático. O quê? Morte é sofrimento, é apego, é silêncio, é dor. Vemos assim a morte. Outros povos pagões, ou que já foram, de certa maneira, influenciados pela religião católica, como a África, o catolicismo foi posto lá à força, não largaram os costumes antigos. Também não vão muito à igreja, mas de qualquer maneira não largaram os costumes antigos. E portanto a morte para eles é libertadora. E então festeja-se. Sabem, porque sabem o que é efetivamente a morte. Nós mudaram-nos as nossas crenças. Eles sabem, têm crenças que são libertadoras. As nossas são crenças de medo, de terror, de opressão. Alguns, portanto, eu vejo às vezes nos filmes americanos, que se não forem católicos, eles pelo funeral fazem reuniões, come-se, fala-se e tal, não sei quanto, mas é sempre uma perda, né? Para nós o nosso apego é perder. E a verdade é que se nós continuarmos a ter pensamentos envelhecidos, vamos ter de envelhecer. Então temos que constantemente estar a pensar em rejuvenescimento, para contrariar. Se nós temos 50 anos, tivemos há 50 anos a envelhecer. Não querem que em 3 ou 4 meses começamos a ter pensamentos de rejuvenescimento, isso aconteça assim tão rapidamente. Porque todo o processo metabólico, toda a nossa informação da ADN está vocacionada nesse sentido. Pronto, então, depois, eu falava aqui, o meu corpo vai viver. Pronto, esta era a parte mais interessante que queria ler, só porque... e diz aqui, mais em baixo, diz assim, eu sublinhei, não se pode atingir, o Ramo está a explicar, não se pode atingir a imortalidade senão através da eliminação do conceito da morte. Se nós sabemos que isso é um facto, toda a gente morre neste planeta, como é que eu vou acreditar que eu posso ser imortal? Não é factual. As minhas crenças, não, só se eu for hipnotizado quase semanalmente, e um bom hipnotizador que me vai implantar ou vai-me apagar as crenças de assim, milhares de gerações de antepassados que deixaram a marca, portanto, das crenças que eles tinham na morte, é difícil limpar. Ok. Então, vamos passar ao outro, que é para a gente ter tempo ao outro livro. E vou começar pela página 229, que tem a ver com as doenças autocriadas. Isto vai incomodar um bocadinho, mas é bom, as verdades devem ser ouvidas, que é para vocês perceberem que a gente só consegue mudar alguma coisa quando às vezes somos abanados e percebemos. Então o autor começa este capítulo, que é o capítulo 13, por dizer isto. Como posso resolver alguns dos problemas de saúde que enfrento? Tenho sido vítima de problemas crónicos suficientes para 3 vidas. Porque estou a tê-los todos agora, nesta vida. Então lá vem a resposta. Primeiro vamos esclarecer uma coisa. Tu adora-los. Pelo menos a muitos deles. Tens-los usado de forma admirável para sentires pena de ti mesmo e chamares a atenção. E muita gente faz isso. Vou-vos contar a história. Um professor que eu tive, a quem prezei muito, já faleceu, o Reinaldo Batista. Eu fui aluno dele na Escola de Biologia e Saúde e depois fui professor, a convite dele, dessa escola. Ele contava, ele fazia hipnose, e ele foi também uma parte importante, ele fazia hipnose de circo. Depois, não sei se ele fazia hipnose clínica, apesar dele, também já não o fazia, mas durante muitos anos fez hipnose. Ele contou que um aluno dele abriu em Sines uma loja e clínica, uma loja com gabinete. E
e pediu para ele ir lá fazer, no princípio, para ganhar ambiente, para ele também rodar, porque não havia estágios naquela altura, para ele rodar e não sei quanto. E ele foi lá. Então, um dia chega lá uma senhora, sai o paciente ou o cliente da consulta, ele vai à sala de espera e pergunta quem é a pessoa que está a seguir, e uma senhora levantou o braço, sou eu, ok, ele virou-se logo, ok, então venha, siga-me. E então ele sentou-se e vê uma senhora de cadeiras de rodas, uma senhora entrar, a andar. E ele disse, então o que é que... Sentou-se e ele disse, o que é que posso ajudá-la? Eu vim aqui para o senhor me curar, que eu há 20 anos que não ando. Disse, também você entrou a andar. Sim, porque eu sabia que o senhor me ia curar. Então o que é que se passava? Ele percebeu logo o que é que se passava. Aquela senhora precisava de um bode expiatório, ou seja, ela andava, porque ele disse, uma pessoa que não anda há 20 anos, os músculos estão atrofiados. E, portanto, mesmo nos milagres, como aqueles milagres naquelas seitas, não é, dos senhores, nesses grupos, portanto, religiosos que fazem esses milagres, diz assim, uma pessoa que tem 20 anos, os músculos não suportava nem estar de pé, porque os músculos não têm condições para mais, que a primeira vez que se levanta da cadeira de rodas e dá um espaço normal, disse não, ela mais que poderia era vir apoiada por alguém e ela já conseguir, portanto, dar alguns passos. E vemos que há pessoas, quando estão acamadas, por exemplo, esteve em coma um mês, a pessoa não consegue andar. Depois de recuperar, precisa de dar pouco, anda 2 ou 3 passos, começa a sentir as pernas muito fracas e cansadas. Agora 20 anos, não. A senhora precisava de atenções e, portanto, como precisava de atenções, a maneira aquela coisa começou a dizer que não conseguia andar e até aparentemente está entravada. Como ela estava algumas horas sozinha, as horas que não estava lá ninguém que ela sabia que podia estar à vontade, ela andava. E depois, quando sabia que chegava alguém, ela ia-se para a cama, à espera das atenções. Como naquela altura já não lhe interessava, ou acabou-se, ou a pessoa que lhe dava aquelas atenções, aquela coisa, já não, ou ela achou que já não queria aquelas atenções, tinha de arranjar uma solução. E a solução então eu vou lá que ele vai me conseguir curar. Pronto, estava resolvido. Eu vi um filme francês há uns anos, há uns tempos, que fez-me retratar isso, do indivíduo que se fingiu paralítico para que tinha uns objetivos e depois, para conseguir sair da cadeira de rodas, foi a Lourdes, que é para, efetivamente, só que o padre, quando ele entrou lá na igreja, o padre disse assim, mas você anda? Disse, como é que sabe? Porque os sapatos estão gastos, e se você não andasse, os sapatos não podiam estar gastos. Não é? O padre, você anda, você está aqui, isto é tudo, é truque bem, mas o filme é interessante. Até mas voltamos lá, portanto. Agora vejamos aquilo que tu, se calhar, não sabes. Todas as doenças são autocriadas. Até os médicos mais conservadores começam agora a perceber como é que as pessoas se adoecem a si mesmas. Lógico, para a maioria de nós, custa, e como profissional da área da saúde, lá está, começamos logo a achar que bom, começamos logo a torcer o nariz. Não. Talvez algumas, mas não podem ser todas as doenças, porque aparentemente não é isso que se passa, né? Para nós, portanto, a maioria fala da mesma forma assaz inconsciente, nem sequer sabem o que estão a fazer. Por isso, quando ficam doentes, não sabem o que foi que as tocou. É como se algo lhes tivesse acontecido e não aquilo que fizeram a si próprias. Isto acontece porque a maioria das pessoas passa pela vida, e não apenas em questões de saúde, as suas consequências inconscientemente. Lá está, como não têm consciência de quem realmente são e porque é que têm um corpo e qual é a finalidade de estarem aqui num corpo, efetivamente pensam que isto é o que existe e o corpo vai responder ao fatalismo, as coisas vão acontecer. Não sabem que somos nós que pensamos, é verdade, eu próprio defendo que há muita coisa que pode ser, e começamos por aí a conversa, muita coisa está no nosso ADN, e essa é a maneira como nós justificamos as doenças. Okay. As pessoas fumam e admiram-se de terem cancro. As pessoas ingerem animais
e gorduras e admiram-se por terem as artérias bloqueadas. As pessoas passam a vida furiosas e admiram-se por terem ataques cardíacos. Eu agora acrescentava, e as pessoas passam a vida a ver telejornais e as notícias e passam a vida medrosas. E o medo é das piores emoções, inclusivamente. As pessoas competem umas com as outras impediadosamente e sob um enorme stress. E admiram-se por terem tromboses. A verdade por trás disto tudo é que muitas pessoas se matam de inquietação. A inquietação deve ser a pior forma de atividade mental que existe, a seguir ao ódio, e é profundamente destrutivo. A inquietação é inútil. É um desperdício de energia mental. Cria também reações bioquímicas que prejudicam o organismo, causando tudo desde a indigestão à paragem cardíaca, passando por uma diversidade de coisas. A saúde melhorará quase de imediato quando a inquietação acabar. A inquietação é a atividade de uma mente que não entende a sua ligação comigo. Ok. Depois vem por aí fora o ódio e não sei quando. Depois, mais à frente, ele volta. Depois o autor já não estava a gostar da conversa, né? Diz assim: como é que pode ser? Então, e as doenças que se apanham por contágio? As constipações, ou lá, já agora a SIDA. Na altura não vinha ao Covid, né? Ou o ébola. Nada acontece na vida, nada, que não seja primeiro um pensamento. Os pensamentos são como ímãs que atraem os efeitos para ti. O pensamento poderá não ser sempre óbvio e, portanto, nitidamente causativo. Como, por exemplo, vou contrair uma doença terrível. Não andamos sempre a pensar nisso, mas quando há qualquer coisa nós pensamos, né? Por exemplo, ouvimos uma pessoa que teve câncer. Epá, ela teve câncer, começamos logo a pensar: será que eu também... Será que não vai tocar a mim? Para mais, porquê? A Organização Mundial de Saúde, ainda há uns anos veio dizer, a última vez que veio dizer, que primeiro veio dizer uma em cada 3 pessoas ia contrair câncer, em alguma fase da vida. E já há pouco tempo veio dizer uma em cada 2 pessoas. Isso é fatalismo. Quando ouvimos de um órgão como a Organização Mundial de Saúde dizer isso, o que é que as pessoas pensam? É normal que pensemos assim, não é? Lógico, se se vai juntar pensamentos desses, como eu disse há bocado, pensamentos... vai-se juntar a uma alimentação como acho que nós atualmente fazemos, né? Estamos à espera de quê? Então os pensamentos são uma forma de energia muito subtil, mas extremamente poderosa. As palavras são menos subtis, mais densas. As ações são as mais densas. A ação é energia em pesada forma física, em pesado movimento. Quando pensas, dizes e dás forma a um conceito negativo, como por exemplo, som falhado. Pões em movimento uma tremenda energia criativa. Vê? Pomos em movimento uma tremenda energia criativa. Só quando, e se repetimos isso não uma vez, mas 2, 3, 4, e passamos a acreditar nisso, é o mesmo que tem as crenças que nós temos debilitantes. Nós temos isso e, portanto, elas são uma realidade. Nós vemos o mundo dessa maneira e, portanto, é que os estragos que elas nos fazem. É muito difícil inverter os efeitos dos pensamentos negativos, quando eles já assumiram a forma física. Não é impossível, mas é muito difícil. É preciso um ato de grande fé. Exige uma crença extraordinária, uma força positiva do universo. Quer lhe chames Deus, deusa, o imóvel movedor, forças primeira, causa primeira ou outra coisa qualquer. Os que curam têm essa fé. É uma fé que entra já no saber absoluto. Eles sabem que o ser humano se destina a ser no completo e perfeito, neste preciso momento. Essa sabedoria é também um pensamento. Portanto, quer dizer que esta era uma parte que deviam ler mais do que uma vez para vocês perceberem como é que as coisas funcionam. Agora, como o tempo está a avançar muito, vou ter de passar vou passar para aquela parte quase final para depois falarmos efetivamente de uma outra maneira de vermos, portanto, a duração do nosso corpo. Portanto, ele diz: se alguma vez acendeste um cigarro na tua vida, quanto mais fumar um maço por dia durante 20 anos, como tu fizeste, porque é que porque tens muito pouca vontade de viver. É verdade, quando as pessoas ouvem constantemente que o tabaco mata, as caixas trazem uma fotografia, já mente dos pulmões, e as pessoas continuam a fazer isso.
A verdade é que é o vício que elas têm, não é? O vício, porque as pessoas não sabem. E isso ficam vocês a saber, aqueles que ainda não sabiam. Eu tive um professor na Universidade Independente, que trabalhou, é um químico, trabalhou, portanto, até se reformar, para a indústria tabaqueira. Ele disse que na altura dele, já em 2000 e tal substâncias, portanto, opiáceas, que eles juntavam, extraídas do petróleo, que eles juntavam ao tabaco em si, juntavam ao papel e ao filtro. O que quer dizer que a nicotina é a menor das ameaças que está no tabaco. Porque é o alcaloide. As outras substâncias que são lá postas, e é assim, quando eles começam, estão sempre a estudar novas. Quando se apercebem que a venda aparentemente está a baixar, adicionam mais. E não retiram nenhumas. É sempre a adicionar. O que quer dizer que quando as pessoas querem o fumar o tabaco quente, fumar as novas formas que eles estão sempre a inventar, é sempre a mesma indústria a ganhar, porque as pessoas estão a tentar arranjar formas de fumar menos nocivas, mas continuam a fumar. Ao fim e ao cabo, eles arranjam de maneira de lá meter as coisas na mesma. O que quer dizer que isso é uma treta, essa história do... E então mais à frente diz assim, que tu passaste 20 anos de duro massacre físico. E se alguma vez metestes álcool dentro do teu corpo, tiveste muito pouca vontade de viver. Eu bebo muito moderadamente. O corpo não foi feito para ingerir álcool. Debilita a mente. Eu vi imagens de células a qual caiu um pingo de álcool sobre elas. Em zoom, ampliadas, parecia uma explosão. A célula explodiu. Portanto, mal o álcool tocou, a célula explodiu. Portanto, as nossas células, efetivamente, não suportam álcool. E hoje é quase, é praxe as pessoas, não é? Beberem. Mas Jesus bebia álcool. Foi às bodas e transformou água em vinho. Aqui ele a tentar justificar-se. E quem disse que Jesus era perfeito? Ora, francamente, diz lá se ficaste aborrecido comigo. Portanto, agora entra aqui numa conversa, portanto, mais interessante. Pronto, então, na página 235, no final da página diz: o teu corpo foi concebido para durar muito mais tempo. Infinitamente mais. O que significa isso? Significa, meu filho, que o teu corpo foi concebido para durar eternamente. Eternamente, sim, entenda-se, para todo o sempre. Queres dizer que nunca devemos morrer? Vocês nunca morrem. A vida é eterna. São imortais, nunca morrem. Muda apenas de forma. Nem sequer tiveram de fazê-lo. Mas vocês é que assim decidiram. Ou seja, a morte foi... A humanidade é que optou por isso. Optou porque foi metendo crenças de que... eu explico isso mais ou menos no título, dar valor ou nada. Vocês é que assim o decidiram, não fui eu. Fiz-vos corpos que durariam eternamente. Isto aqui é que é... Ouçam porque achas mesmo que o melhor que Deus conseguiria fazer, o melhor que eu conseguiria arranjar, era um corpo que chegasse aos 60, 70, 80 anos, para então se desfazer? É essa a tua opinião? O limite das minhas capacidades? Nunca pensei pôr as coisas exatamente nesses termos. Eu concebi o vosso magnífico corpo para que ele durasse eternamente. E os primeiros homens viveram dentro do corpo praticamente sem sofrimento e sem medo daquilo que vocês agora chamam morte. Na vossa mitologia religiosa, simbolizaram a memória solar desta primeira versão dos seres humanos, dando-lhes o nome de Adão e Eva. Claro que, na verdade, eram mais do que dois. No começo, a ideia era de que as vossas maravilhosas almas tivessem uma oportunidade de se conhecerem a si mesmas, como quem realmente são, através da experiência obtida através de um corpo, no mundo relativo, como já aqui se explicou várias vezes. Isso por meio da redução da incomensurável velocidade de todas as vibrações. O Ramta fala de luz, aqui o eu interior fala de vibrações,
em forma de pensamento para produzirem matéria, incluindo essa a que vocês chamam corpo físico. A vida evoluiu através de uma série de etapas, num piscar de olho, e vocês agora chamam bilhões de anos. E nesse sagrado instante surgistes tu, das águas do mar, da água da vida, para a terra e para a forma que agora tens. Então os evolucionistas estão certos. Acho engraçado. É de resto uma forma constantemente divertida que vocês homens tenham tal necessidade de classificar tudo como certo e errado. Portanto, então, efetivamente, por aqui podemos, vamos parar, ter essa percepção de que, efetivamente, nós continuamos com crenças muito limitadas sobre, efetivamente, a possibilidade que os nossos corpos nos podem fornecer. Porque o que nós vemos à nossa volta é muitas limitações. Estava a pensar que a maior parte de nós passa a maior parte do tempo focado chamemos de sobrevivência e no prazer. O ser humano tem um mecanismo de sobrevivência muito ativo, ou seja, ele tenta afastar-se do sofrimento e aproximar-se do prazer. Isso são mecanismos que já os nossos antepassados tinham e que nós continuamos a ter. É verdade, se nós estamos focados numa vida em que nos obrigam a trabalharmos para sobreviver, a ocuparmos o tempo e depois arranjarmos alguns divertimentos para comatarmos essa necessidade, para desviar, como futebol, política e coisas assim do género, o que quer dizer, mas que nós pertencemos a uma sociedade em que é plenamente aceite que o nosso corpo tem uma duração e que temos de nos alimentar e que efetivamente nunca se sabe o dia da manhã, toda a gente me diz isso. Portanto, então, a partir do momento que não sabemos como é que vai ser o dia da manhã, então nós, portanto, temos de criar estratégias para sobreviver. O que quer dizer que começamos a criar crenças, estratégias para conseguirmos ultrapassar, contornar algumas situações. E aí deixámos de perceber quem realmente éramos e qual era o potencial e qual era o objetivo de estarmos aqui. A verdade é que a maior parte das pessoas passam por uma vida e nunca despertaram para coisa nenhuma, a não ser para manterem-se no seu lugar de conforto. Não é? Nunca ousaram meter um pé fora, efetivamente, da sua área de conforto. E não é condenar, e nem justificar, nem criticar, nem julgar, porque já deixei de o fazer há muito tempo. Há muita gente que passa pela vida sem a ter vivido. Ou seja, tentaram sempre estar em lugar de conforto cresceram, eventualmente casaram, tiveram o seu trabalhinho, a sua vida, reformaram-se, mantiveram sempre naquele círculo, ter um grupinho de amigos, umas conversas de café, e pronto, e a vida acabou-se. E não há mais-valias. Nunca houve mais-valias. Não. E essa é a maioria das pessoas deste planeta. Porque forçarmos a barra, despertar, exige esforço. Qual o esforço? Sair da zona de conforto. E o que é que essa zona de conforto nos faz? Aparentemente protege-nos. De quê? Da alienação, de nada. Porque não nos protege de nada. Nós é que pensamos que estamos protegidos. Quanto mais nós pensarmos em limitação, mais limitados somos. Porque acionamos leis do universo que têm de agir à nossa... É que nós, as leis dos homens, os advogados, contornam-nas. As leis do universo, ninguém as contorna. Não podem ser subornadas e, portanto, elas funcionam sempre da mesma maneira. Então, quanto mais pensarmos em limitação, seja de idade, seja de saúde, mais depressa isso vai acontecer. Porque aquilo, como há uma célebre frase do esoterismo, né, que diz aquilo que pensares, cuidado com o que pensas que pode acontecer, e aquilo que pensares como medo, as coisas que tiveres medo são aquelas que mais depressa te vão acontecer. E nós somos caixinhas de medo, de surpresas de medo. Temos milhares de medos com nomes vários: ansiedade, depressão, ira, ódio, rancor. Isso é tudo formas de medo.
Então, qual é? Então, sim, só há duas emoções: amor ou medo. As outras são todas ramificações e nomes que se arranjaram. E como ninguém vive em amor, então todos vivemos no medo. Porque o amor tem de ser um amor incondicional. E isso, o nosso ego não nos deixa viver esse amor. Temos de o cultivar. Eu estive a escrever um bocado sobre isso novamente, e é um facto que há pessoas que o conseguem fazer, começar a amar os outros como a eles mesmos, como Jesus dizia. Mas para a maior parte de nós, sempre que o ego consegue dar alguma ferroadazinha, mesmo quando nós estamos naquela de compaixão e amor, passado um bocado já estamos a ser desviados para alguma coisa que nos chama a atenção, porque estamos sempre sujeitos a estímulos. Então, a conversa de hoje, ou a nossa reunião, foi efetivamente para relembrar aos participantes que os limites estão na nossa cabeça, os limites estão no nosso pensamento, seja em que área for. Aqui a Rita, no estágio, na quinta-feira, trouxe-me um relatório médico em que estava, portanto, ela contou, estava contente, estava satisfeita, porque tinham-lhe dado alta de um problema que já tinha, quantos anos, Rita? Muitos anos, não é? Muitos anos. Ela tinha tido um AVC isquémico que deixou há 14 anos. Tinha um AVC isquémico e que tinha ficado com uma mazela no cérebro. E essa mazela desapareceu completamente. Mas isso aí só desapareceu porque a Rita é uma lutadora. E mesmo sem saber o que está a aprender aqui, ela já sabia que tinha de dar a volta às coisas. E quanto mais ela ouvisse, e são palavras dela, não ditas da mesma maneira, quanto mais ela ouvisse os amigos e eu não sei o que a dizer que tu não podes, tu não consegues, se ela tivesse ouvido isso, garantidamente não tinham dado alta, porque continuava a ter os mesmos problemas. Então quer dizer que nós temos de romper com o que os nossos amigos, porque eles estão condicionados e tentam-me sempre arrastar para junto deles. É sempre, somos assim, tentamos sempre, é o mesmerismo. O mesmerismo é, tens de ficar iguais a nós, tem de ser o mesmo, somos o mesmo. E, portanto, nós somos um jet set. O jet set das pessoas que, portanto, não envelhecem, não adoecem. O relatório não estava. Vê? Sim, e depois a nossa capacidade mental paralisa tudo. Ou seja, como vê, é um facto que nós dizemos assim, a mãe dela, portanto, está preocupada e não acredita, se não temos, se estão metidas no sistema e custa-lhe acreditar que o relatório esteja bem, porque lá está, geralmente essas coisas não se curam e, portanto, não são assim tão fáceis de resolver. E é isso que nos fazem, o que é que fazem? Outra vez puxarem-nos. Se ouvimos várias pessoas da família a dizer não pode ser, não pode estar curado, isso foi engano. O que é que acontece? Se a pessoa não tiver força. Ok, vocês têm razão, se calhar é melhor mesmo ouvir, porque se calhar isto foi um engano. Os enganos é o que eles chamam, o que se chama na medicina, como é que chama-se? Deixa-me ver, aquelas que eu já falei aqui várias vezes, que agora me está a aparecer a palavra, de pessoas que curam-se, portanto, espontâneas, as remissões espontâneas. Uma remissão é exatamente isso. É o corpo
ter a capacidade de restabelecer a normalidade. Isso passa muito pela maneira como a pessoa pensa sobre ela e sobre o que há à volta dela. Lógico, se a Rita tivesse o padrão que a maior parte das pessoas, da mãe, por exemplo, seria uma doente crónica até morrer, porque ela acreditava que não, eu não estou curada, não pode ser, não acredito. Então, se ela não acreditava na cura própria dela, não podia acontecer a cura, não é? Vê? O quanto é importante nós percebermos que temos padrões que precisamos de mudar. E o guru da transformação foi criado para isso, para fornecer a quem quiser fazer esse caminho, o caminho da transformação. A transformação implica aprender a ser dona do seu próprio destino, a todos os níveis. Ok, agora vamos fazer um pequeno relaxamento, que já são 11 horas, e só para vocês não dizerem que então hoje não houve nada e não sei quanto, agora ficamos assim, e se calhar o Jequim já está a dormir, mas pronto, que ele desligou a coisa que é para... Vamos lá então, preparar-nos, que é para fazermos aí um relaxamento. Vamos inspirar. Ainda não está a dormir. Está bom. Inspirar e expirar. Aqui não se lembre-se de desligar outra vez a luz. Porque isto estava tudo muito bem, não havia feedback, e agora já está a começar. Parece que acabou. Ok, vamos inspirar e expirar profundamente. Sentindo o ar a entrar e o ar a sair. Tendo perfeita consciência da sua respiração.